Então, hoje é o capítulo 50 de Jeremias, tá? Lembrando que o 49, 48, a gente estava falando sobre o juízo de Deus para os moabitas, para os amonitas, para edomitas, enfim, para as nações que menosprezam a palavra de Deus, né? E agora a gente vai para uma também que menospreza e que é muito falado na Bíblia sobre Babilônia, né? Bom dia, Vivi. Fique com Deus também. E hoje a palavra vai para a Babilônia. Então eu vou começar a ler, a gente vai explicando, tá? Conforme vai lendo. E o versículo 1. Essa é a palavra que Adonai falou sobre Babel, acerca da terra dos caldeus, mediante Jeremias, profeta. Declarem entre as nações, anunciem, ergam um estandarte e proclamem, não escondam. Olha como é importante a gente obedecer a palavra do Senhor. Ele está falando para a gente declarar para as nações, anunciar, erguer um estandarte. É como se a gente pegasse e falasse assim, ó, sabe aquelas faixas que a gente coloca lá para todo mundo ver? Um outdoor para todo mundo ver? Pois é, era isso que ele pediu para fazer. E proclamar, não esconder. Olha o que é para dizer. Digam, Babel foi conquistada. Bel está envergonhado. E Marduk apavorado. O que ele está falando? Caiu. Caiu Babilônia Grande. Caiu. Ela foi conquistada. Bel, aquele deus pagão, Marduk, o deus caldeu, o que antes era considerado, lá na Babilônia, esse deus Marduk, Bel, era considerado o criador do universo. Olha só como que Satanás, ele copia tudo, né, gente? É uma coisa assim, a cópia fake, né? Então, esse Bel era criador do universo, ele era um deus de justiça na Babilônia, tá? Sabedoria, e ele era retratado, sabe como? Como um dragão. Olha só, gente. Mas olha, que coisa, né? O dragão, a antiga serpente. Pois é, e ele era considerado um deus de beleza, tá? De força. Ele era um guerreiro divino da magia, tá? Então, olha só como que é a cópia fake, né? Uma cópia bem fake, bem fajuta, mas que é o que a gente vê por aí. Quem que é o deus da Babilônia hoje, né? Se não Satanás, a antiga serpente, o dragão, que vai perseguir os filhos da mulher. E você vê como que o que foi volta a ser? Sempre, tá? Eu quero até mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar a tela, para vocês darem uma olhada. Tá gravando? Tô gravando. Então, esse aqui, tá? Era o Marduk. Aí, peraí, deixa eu só pegar a minha página aqui. Deixa eu ver. Não vou conseguir por aqui, eu vou... Peraí. Vocês estão vendo, né? A tela. Então, tá. Aqui, ó. Esse era Marduk, tá? Vou pegar aqui. O deus babilônico, tá? Olha só. Ele era um guerreiro, tá? Que era representado pelo dragão. Olha só como que ele era simbolizado na Babilônia, tá? Tá vendo? Ele tinha o quê? Tridentes nas suas mãos, tá vendo? E o dragão o representava, sempre estava acompanhado com Marduk, tá? E olha só como ele é representado. Hoje também, tá? E não pense, gente, que esse Marduk, ele deixou de ser adorado, não, tá? Se você for ver aqui, você vai ver...
Você não tá compartilhando, né? Eu tô falando aqui, vocês não estão vendo, coitados. Espera aí. É porque eu vou mudando do coisa, ele não muda. Espera aí, compartilhar. Agora sim, ó. Tá vendo? Ele era tido como um guerreiro, né? Ó quem tá atrás dele. O dragão. Aqui é uma imagem que era da Babilônia, tá? Olha só, o dragão, o Marduk aqui, o tridente na mão, tá? Para vocês entenderem quem era esse. E hoje é representado também, tá? Isso aqui voltou, porque sempre volta, nos quadrinhos, nos mangás, né? O dragão em volta, tá? Então, assim, para a gente entender que. Deixa eu só voltar lá na outra página. Que hoje, similar ao tempo passado, nós temos hoje também essa adoração pagã, né, que não chama Marduk hoje, mas é a mesma potestade, tá? Esse Deus pagão. E hoje, tá? Tem religiões, por exemplo, o Candomblé e outras religiões, eles adoram esse Deus guerreiro, que para eles é São Jorge, tá? Ou Ogum, que é a mesma coisa que esse Deus babilônico, tá, gente? Não muda nada, tá? Então, eles continuam adorando esse Deus pagão, da Babilônia. Só que não precisa ser exatamente esse São Jorge, né, gente? Quem não estiver junto do Deus Altíssimo vai estar adorando a mesma serpente, o mesmo dragão, a mesma coisa horrível que tinha no passado. Só para título de curiosidade para vocês, tá? Então, eles adoravam, a Babilônia adorava esse Deus. E o próprio Deus está falando aqui que eles vão cair, eles vão ser conquistados. Esse Deus aí deles, que é o guerreiro, é o fortão, vai ser envergonhado. E ele vai ficar apavorado. Suas imagens estão envergonhadas, seus ídolos apavorados. Ao 3. Pois uma nação marcha contra ela do norte. E a gente sabe, posteriormente, a gente sabe que isso é o Ciro, da Pérsia, que vem contra a Babilônia. E aí ele continua, que desolará sua terra, ninguém habitará nela. E a gente sabe também que essa profecia aqui de Jeremias, que não ia habitar mais a terra da Babilônia, ela foi cumprida. E hoje a Babilônia, eu quero até que mostrar para vocês, realmente é inabitável. Quer ver? Deixa eu pôr aqui. Nunca mais foi habitada. Deixa eu compartilhar para vocês verem. Então, aqui, ó. A Babilônia realmente, ó, não voltou a ser habitada como um império ou cidade-estado. Sua ruína e abandono foram o cumprimento da profecia de Isaías e de Jeremias, sendo considerado um símbolo do pecado e da decadência. Então, realmente, a cidade foi abandonada por volta do ano de 800 depois de Cristo e ficou soterrada pela areia até o século XIX, quando foi redescoberta por um sítio arqueológico. Sítio arqueológico não é cidade, tá, gente? Ela continua desabitada. Eu vou ver até aqui se eu consigo aqui, ó. Os sítios arqueológicos, tá? Eles estão escavando lá, mas não tem mais nada, não tem cidade lá. Realmente ela não voltou a ser habitada, não voltou a ser uma grande cidade, tá? Ela foi destruída e assim ficou, assim como Sodoma e Gomorra também. E a gente vai ver isso aqui, a própria palavra falando sobre isso. Pode falar, Mari. Você está vendo em que cidade aí a Babilônia, Ximena? A Babilônia? Aham. Deixa eu ver que eu fechei aqui, peraí. Imagens. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui, ó. Aqui fala que
que é perto do Iraque, né? Pois, eu estava suspeitando que era por aí, mas às vezes a gente coloca na internet e nos leva a vários sítios também, né? Sim, ela é perto do Iraque, ó. Caos no Iraque, Babilônia, tá vendo? É perto do Iraque. É na região lá do Iraque, né? Eu não sei te dizer qual região. Precisa pesquisar aqui, ó. Babilônia na Wikipédia, quer ver? Deixa eu ver se eu abro aqui. Na região da Mesopotâmia, perto do rio Eufrates, tá? As margens do rio Eufrates. A cidade atual hoje lá é lá no Iraque mesmo. As ruínas encontram-se no norte do centro da cidade de Hila, capital da província de Babil, no Iraque. Verdade, eu já tinha pesquisado sobre isso, agora é que eu estava lembrando. Houve uma fase que eu estava pesquisando, faz sentido. Uhum. Mas olha só, Mesopotâmia. continua em ruína, tá? Ela não foi habitada novamente. Ou seja, e nem será, porque se Deus falou que não vai, não vai. Agora, continuando. Homens e animais fugiram dela. Foram-se. E é verdade, gente, não tem nada lá, tá? A não ser cobras e lagartos. Animais não tem lá, não tem nada naquela cidade. Naqueles dias e naquele tempo, declara Adonai, o povo de Israel virá com o povo de Judá. Isso é uma profecia que o próprio Jeremias falou lá no capítulo 3 que nós lemos, versículo 18, tá? O povo de Israel, o povo de Judá virá e eles chorarão enquanto caminham juntos. Olha só, as duas casas de Israel juntas, chorando juntas, caminhando juntas, procurando por Adonai seu Deus. Porque isso é uma profecia, gente, de que essas casas, elas juntas, tá? Procurarão Adonai e se arrependerão. E elas perguntarão pelo caminho de Sião. Quem é o caminho de Sião, gente? Quem é o caminho, a verdade e a vida? E voltarão o rosto na direção dela. Gente, muitos judeus messiânicos, judeus nazarenos, judeus ortodoxos, judeus. E aí vai falar os evangélicos também, que eles perguntarão pelo caminho de Sião. Só que eles interpretam isso como sendo essa Israel física, tá? Como se as pessoas se convertessem todas ao caminho de Sião físico, essa Jerusalém física, e voltarão seus rostos para ela. Ou seja, todo mundo vai ficar idolatrando a cidade de Jerusalém. E é o que a gente está vendo hoje, tá? Só que eles não entendem que essa profecia é Isaías 2, 3, 5. Eu vou ler aqui para vocês. Isaías 2, 3, 5. Isaías 2, capítulo 3, 5, né? Só espera um minutinho, gente, que eu vou abrir aqui. Isaías 2, 3 ao 5. Aí eu vou ler. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Peraí, mas ele está falando para a gente ir lá no monte do Senhor, a casa de Deus. Aí eles interpretam isso literalmente, tá? Por exemplo, quem foi o tabernáculo vivo? Quem foi a casa de Deus? O Deus de Jacó. Quem é o Monte Santo? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Quem nos ensinou o caminho? Quem ensinou a vereda? E quem nos disse que ele é a palavra do Senhor? Jesus. Aí continua o 4. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não se levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó
casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Quem é a luz desse mundo? Por que que ele julgará e repreenderá? Porque ele é o rei da glória. Ele é o rei das nações. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Tudo se converge nele. Tudo é por ele, para ele, são todas as coisas. E aí a pessoa vai lá e coloca essa profecia de Isaías, mais essa de Jeremias, e fala que é Jerusalém física. Fala para mim se isso não é uma cegueira espiritual que essas pessoas estão. Porque estão idolatrando uma Jerusalém física. Maldito o homem que confia no homem, tá? Porque tudo se converge ao nosso Senhor e Salvador. Ele é o Monte Sião, tá? Então, quando fala que eles perguntarão pelo caminho de Sião, perguntarão por quem? Por Yeshua. E voltarão os seus rostos para ele. E verão a face do Deus vivo na imagem de Yeshua. Venham, unam-se a Adonai. Por uma aliança eterna. Eterna essa aliança. Eterna. Convertam seus corações. É isso que ele está falando. Que nunca será esquecida. Essa aliança nunca será esquecida. Porque ela é eterna em Cristo. É nele, tudo converge nele. O 6. Meu povo é como ovelhas perdidas. Lembra que Yeshua falou em Mateus 9,36? São como ovelhas sem pastor. Por que elas estão perdidas? Perambulando de um lado para o outro. Olha só, continuando. Meus pastores fizeram que elas se desviassem. Perambulando pelos montes. Enquanto vagavam da montanha para a colina, elas se perderam. Não sabem mais onde está a sua casa. Isso é uma profecia, gente, que a gente está vendo nitidamente nos nossos dias. Essas ovelhas estão perdidas. Não sabem mais onde que é a sua casa. Não aqueles que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir, que estão comendo do pão vivo. Esses não são dos que dormem. Esses conseguem enxergar porque comprou colírio para ver. Estão com as suas lamparinas acesas. Pode falar, Sandrinha. Poxa, Helena, aqui nessa profecia que está falando, que você falou do nosso dia, no caso, esses pastores seriam os pastores de hoje em dia que estão desviando o povo tudo, né? João 10. João 10. O que João 10 fala? Que Yeshua fala de João 10? Que são pastores assalariados. Por isso que eles não se importam com as ovelhas. Eles não estão nem aí. Ao primeiro confronto, eles fogem e largam lá as ovelhas, totalmente jogadas. Então, isso aqui está em Jeremias, isso está em Ezequiel, isso está em Isaías e Salmos. Por quê? Porque são profecias, gente, que se cumpriram lá no passado e voltam a se cumprir novamente. Porque as pessoas, elas dão mais, vamos pôr assim, valor ao que os homens estão falando do que o que a palavra de Deus está falando. As pessoas hoje, elas querem ganhar o mundo e não ganhar a vida eterna. E aí, elas ficam perdidas. Fica, cega de um olho. Aí elas enxergam Yeshua em partes. Em partes. Na outra parte, elas não conseguem enxergar. Por quê? Porque os seus corações estão endurecidos. Elas estão olhando para o lado mais carnal do que espiritual. E isso é comprar aquela pérola preciosa, é comprar aquele terreno onde está o tesouro. E quem é o tesouro? Quem é a pérola? Yeshua. Ele é o nosso maior tesouro. Todos os que se encontravam, a porta da salvação continua estreita. Continua estreita, Lúcia. Muito estreita. E se a pessoa ela não se atentar, ela cai na estrada larga. Que muitos vão. Que é o que está acontecendo hoje em dia.
Hoje, todos aqueles que se dizem cristão, a maioria está onde? Na estrada larga ou na estreita? E aí ele continua, no 7. Todos os que as encontraram, devoraram-nas. Seus inimigos disseram, não temos culpa. Elas pecaram contra Adonai, o refúgio da justiça. Quem é o refúgio da justiça? As pessoas estão pecando contra Yeshua. Elas estão adorando uma Israel terrena, ao invés de adorar aquele que fez todas as coisas. E eles, os falsos mestres, falsos pastores, estão devorando elas. E eles falam, não temos culpa. Porque eles estão pecando, o pecado é deles, não é meu. Eles estão em idolatria. A gente não tem culpa, não. Quem mandou eles estar em idolatria? E, de fato, 2 Tessalonicenses fala sobre isso. Uai, se você está em idolatria, se você está amando mais a mentira do que a verdade, o que vai se fazer? Ezequiel 34, 5, fala assim, olha. Ezequiel 34, 5. Assim se espalharam, por não haver pastor, tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Por quê? Porque elas não estavam no pastor, o bom pastor, o pastor excelente, aquele que não é assalariado, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Elas não estavam, elas estavam com os pastores assalariados. E aí, o que aconteceu? Todas as feras do campo devoraram elas. E aí os inimigos falam, a gente não tem culpa não, quem mandou eles pecar? O pecado de idolatria é deles. E aí a gente vai devorar mesmo. Assim, contra Adonai, a esperança dos antepassados. Fujam de Babel. Olha o que Deus está falando no 8. Fujam de Babel. É a mesma coisa que Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Se você não quiser dar com ela os pecados dela. Deixa a terra dos caldeus. Isso daí também está em Isaías. Opa, aqui. Isaías 48, 20. Espera que eu vou. 48, 20. Sai de Babilônia. Olha isso. Isaías, mesma coisa falando. Sai de Babilônia. Fuge entre os caldeus. E anunciai com voz de júbilo. Fazei ouvir isso. E levai até o fim da terra. Dizei, o Senhor remiu o seu servo Jacó. E aí, se você continuar, você vai ver que eles não tinham sede. Quando os levava pelos desertos, fez-lhe correr água da rocha. Quem que é a água da rocha? Porque a rocha se fendeu e as águas correram. O que é isso, gente? É a profecia que Yeshua é a rocha. Ele foi rachado. A palavra diz que Deus agradou moê-lo. Para quê? Para que a gente pudesse ter a salvação. Se isso não acontece, se não racha a rocha, não escorre a água. A água da salvação, da graça e da misericórdia de Deus. E aí a gente estava lá, perdido, todo mundo morto e condenado. E tem outros, tá? Tá falando também 2 Coríntios, vou ver aqui para vocês. 2 Coríntios. Para não falar que eu não falei do Antigo Testamento. Um pouquinho. 2 Coríntios. Do Novo Testamento. O Novo Testamento, desculpa.
6:17. 6:17 diz assim: por isso sai do meio deles. O que ele está falando aqui? Novamente, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada impuro, imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, é para você ficar lá na Babilônia? Não, porque lá é impuro. Lembra de Daniel? Que ele não comia da mesa da Babilônia? Vocês lembram disso? Por que ele não comia? Era impuro, era imundo. E aí eu não estou falando de coisas de comida, gente. Aquilo era para representar a imundície da idolatria. A mesma coisa hoje. Para de comer da mesa de demônios. Para de comer da mesa de demônios. Isso é imundo para Deus. É imundo. É impuro. Se você quer ser filho de Deus, você tem que comer da mesa dele, do pão dele, da palavra dele. Parar de seguir homens que são... Hoje está tudo contaminado. E segue a palavra. Segue a palavra. A palavra é Yeshua, a palavra é a Bíblia Sagrada e nada mais. Porque a soberania de Deus, ela é o que tem de mais poderoso. Então, se Deus deixou a palavra dele, aí vai falar assim, mas uma Bíblia tem tantos livros, outra tem... Gente, para. Tem o tanto que precisa ter. Se Deus deixou esses livros aqui, é esses daqui que a gente tem que ler. Porque ele é soberano sobre tudo. Mesmo que tivessem, mas modificou isso, modificou aquilo, esse é o pão que a gente tem que comer. E a gente vai ser cobrado. Números 16:26 vai falar que ninguém era para ir lá na tenda de Dan, de Corá e de Abirão. Vocês lembram o que aconteceu com eles? Eles se rebelaram contra Moisés, que era ungido, e ele simplesmente, a terra os tragou. Levou todo mundo para baixo. E a palavra diz lá em Números 16:26 que ninguém era para chegar perto da tenda deles, de tão imundo que fedia. Era para Deus, na narina de Deus. Não era nem para encostar, porque senão você ficava impuro também. Por quê? Porque isso contamina, gente. Você andar com pessoas que não fazem a vontade de Deus, que estão em doutrinas erradas, que estão totalmente confiando mais em homens do que na palavra de Deus, isso te contamina. Isso te torna impuro. Então, por isso que a gente precisa se apartar disso. Não ficar no meio deles. E é isso que a palavra de hoje vem trazendo. A Babilônia é todo o sistema do maligno. É onde reina quem? Marduk, o dragão. E a gente não pode comer dessa mesa. Aí quando Deus fala, fujam, é para fugir mesmo. Sejam como os bodes que lideram um rebanho, pois eu suscitarei e levarei contra Babel uma aliança de grandes nações do norte. E aqui ele está falando sobre a aliança com Ciro, que o próprio Deus levanta Ciro para derrubar a Babilônia. E não sei se vocês sabem a história da queda de Babilônia, como foi. Lá em Isaías 41:25, vai falar sobre essa profecia. E 45, do 1 ao 4, vai falar. Ciro era o rei persa, tá? E a palavra já tinha sido profetizado o nome de Ciro muito antes dele nascer, só para vocês terem ideia. Eu não sei se vocês sabem disso. Até o nome dele já tinha sido profetizado antes dele nascer. E aí, o que acontece? Ciro vai com todo o seu exército no dia de uma festança que estava tendo lá em Babilônia, uma festança religiosa, tá? Para esse deus Marduk aí, para o deus Bel.
E os portões estavam abertos, e a profecia dizia isso, que Ciro encontraria os portões abertos da Babilônia, e de fato ele encontrou. E ele entrou e liberou os judeus, tá? Libertou os judeus. Ciro foi aquele que libertou os judeus do cativeiro de Babilônia e devastou com a Babilônia. Eles tomarão posição de combate de lá e ela será conquistada. Suas flechas são como as de um guerreiro bem treinado. Nenhuma delas voltará em vão. A terra dos caldeus será saqueada. Todos os que saquearem se fartarão, diz Adonai. Alguém tem alguma dúvida até aqui, gente? Porque é muito conteúdo, então vamos por partes. Vocês têm dúvida até aqui? Querem falar alguma coisa? Essa profecia aqui de Ciro, se quiser falar, pode falar, gente. Levanta a mãozinha aí, senão eu vou continuar falando. Essa profecia aqui de Ciro... Só fala mais dessa profecia, por favor. Então, essa profecia aqui de Ciro, eu quero até colocar aqui para vocês. Ciro invadindo a Babilônia. Eu vou aqui, vou compartilhar com vocês o... não sei se vocês estão vendo aí, se dá para vocês verem. A profecia de Ciro não se refere a uma profecia sobre a sua conquista. Aqui está falando, tá? Da Babilônia. Autorizada por Deus, blá, 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 retorno a tomada da Babilônia. Peraí, emitiu um decreto, permitiu... aqui, ó. A proclamação de Ciro. O rei Ciro emitiu um decreto que permitiu os exilados judaicos regressar a Jerusalém e reconstruir o seu templo, tá? Um ato que a Bíblia atribui à influência divina sobre Ciro. Sim, porque isso já estava profetizado antes mesmo de Ciro nascer, tá? Aí ele fala, o que aconteceu? O cilindro de Ciro. Esta inscrição relata a conquista da Babilônia e descreve Ciro como o sucessor escolhido pelo deus Marduk, adotando medidas de tolerância para com os povos subjugados como os judeus. Ou seja, o decreto de Ciro marcou o fim do exílio babilônico, permitiu a restauração da vida comunitária e do culto religioso judaico em Jerusalém. E Ciro implementou uma política de respeito pelas tradições judaicas, o que lhe valeu o apoio da população e o título de rei da Babilônia, tá? Então, o próprio Deus levanta Ciro, essa é a profecia. O chama de servo, que a gente já leu isso lá em Isaías, lembra? Quando a gente leu sobre Ciro, que o próprio Deus levanta ele, o chama de servo, para se cumprir a profecia. Então, para se cumprir a profecia, para que se voltasse contra o rei da Babilônia. Assim como ele usou o rei da Babilônia contra o próprio povo, Israel, que estava totalmente adulterado com deuses pagãos, que a gente viu também, assim ele usou Ciro também para acabar com a Babilônia. E assim ele usa hoje, tá? Pode ser que ele esteja usando também hoje os governantes desse mundo como o seu Ciro para juízo e ou para libertar um povo oprimido, tá? Pode ser, tá? O plano e a soberania de Deus está na Bíblia. E tudo que foi, volta a ser. Então, hoje os judeus falam assim, o Trump é o Ciro. E foi isso que a gente viu, né? Eles fizeram até uma moeda falando que Trump é o Ciro, que vai construir o terceiro templo, assim como o Ciro construiu naquela época o segundo templo, agora eles também estão usando o Trump para construir o terceiro templo e, de fato, já está praticamente tudo pronto. Os artefatos, todos
indumentárias, enfim, tudo que eles podiam adiantar, eles estão adiantando, tá? E isso vai trazer a volta de Yeshua. Porque você entender, gente, que o templo de Deus, depois de Yeshua, somos nós. Esse terceiro templo, na verdade, é uma profanação, tá? Esse terceiro templo é uma profanação. E aí a gente vai ter que ir lá para Zacarias, entender que esses judeus que não aceitaram Yeshua, eles vão chorar. Vão chorar amargamente. E aí a gente vai lembrar daquela profecia de Raquel chorando pelos seus filhos. Entende que está tudo interligado? Por quê? Porque Raquel, o filho de Raquel, na verdade, Raquel, ela foi mãe só de quem? De José e Benjamim. José prefigurava Yeshua. Benjamim era o filho mais novo que recebeu 5 vezes mais de José, todas as vestes, né? E todo o bem que José compartilhou com os irmãos. Ou seja, foram os filhos abençoados, certo? De Raquel. Porém, entretanto, todavia, a Bíblia tem Raquel como a mãe das nações, no sentido de que Jacó, ele foi abençoado, né? E Deus falou para ele o quê? Quando ele lutou com a bênção. Olha, você, Jacó, vai ter tantos filhos quanto as areias da terra e quanto as estrelas do céu. Ah, não está compartilhando? Espera aí. Deixa eu fechar aqui, então. Ixi, a Ximena caiu, hã? Parece que ela saiu, né? Mostrou aqui. O que será que aconteceu? E agora, será que ela volta, consegue voltar aqui ou vai ter que. Vixe, Maria. Provavelmente ela vai ter que abrir outra, hein, gente? Parece que ela mandou mensagem lá no grupo. Mandou não. Eu vi lá agora. Já mandou, a Claudinha tá perguntou se tinha alguém aqui. A gente falou que sim. Ela mandou isso mesmo. Se tem alguém no Meet, ela deve ter caído, né? Nossa. Ai, gente, desculpa. Eu cliquei aqui, eu mesmo me derrubei e depois eu tive que ver como é que eu ia fazer para voltar. Vocês estão me ouvindo?
Sim. É normal. Tá. Então, bora lá, continuar. Então, vocês entenderam que o próprio Deus levanta o inimigo, mesmo ele sendo uma pessoa que, vamos pôr assim, um iníquo, tá? O próprio Deus o chama de servo para juízo de um povo. Tanto pode ser para o juízo do próprio povo, que está sendo rebelde, que está sendo idólatra, quanto juízo para os povos pagãos, que é o que ele está fazendo aqui. Ele está trazendo juízo agora para a Babilônia. Babilônia se voltou contra o povo de Deus, pela própria permissão de Deus, porque eles estavam se desviando da verdadeira fé, e agora ele usa Ciro, o persa, que não tinha nada a ver com o povo santo dele, contra o rei da Babilônia. Porque Deus é. Ele é o que ele vem a ser. Ele causa o que vem a ser. Ele é todo o poder e toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele faz o que ele quiser. Agora, o terceiro templo diz que vai ser construído. É uma profanação? É. Porque o templo de Deus é Yeshua. Ele era o tabernáculo vivo. Depois que ele morreu, nós somos o templo de Deus. O Espírito Santo agora habita em nós. E aí eles querem construir um templo de pedra, aonde eles vão sacrificar para que venha o quê? O Messias, Machia, judeu. Não é o nosso Machia. Vai acontecer isso? Veremos. Eu não posso afirmar nada. Se realmente esse templo vai ser construído. Talvez sim, talvez não dê tempo. Talvez o próprio Yeshua volte. Não sei. A gente vai ter que esperar para ver. Eu não faço a mínima ideia. Pode falar, Sandrinha. Então, Deus usou Nabucodonosor para punir o povo. Sim. Aí Deus usou Ciro para tirar o povo do cativeiro. Sim. Então é assim. Mas aí tudo, como ele usou Ciro, é tudo por causa do clamor, né? Porque as pessoas se arrependeram momentaneamente, não é um arrependimento assim constante, momentaneamente, então o Senhor tira. É sempre um remanescente, né, Sandra? Você percebe que é sempre um remanescente? É isso que eu queria dizer, se não é o povo todo, é sempre alguém que vai, assim, continuar Sim. a linhagem do Senhor. Deus né? tem, você vai ver no final dos 50, no final não, lá no 20, versículo 20 vai falar que, pois eu perdoarei o remanescente que eu deixar. É o próprio Deus quem decide isso. Então, ele deixa quem ele quiser deixar e ele leva para juízo quem ele quiser deixar, quem ele quiser levar. É tudo sobre a soberania dele. Não há nada debaixo da terra que não seja na soberania de Deus. E se a gente não entende a soberania dele sobre tudo e sobre todos, a gente vai até blasfemar, porque vai achar que o homem é que tem autoridade de fazer alguma coisa. Que Deus é injusto, que ele está punindo os próprios filhos, porque ele é ruim, porque isso, que aquilo outro, mas ninguém sabe o que a pessoa está fazendo em oculto, né? Exato. Exatamente. E é por isso que as pessoas blasfemam, porque não conhecem a Deus. Não conhecem a misericórdia dele, tudo o que ele já fez. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para morrer, para se sacrificar, para pagar os nossos pecados, para se tornar maldição onde o lugar era nosso. E aí as pessoas não entendem essa obra de salvação e ainda blasfemam contra Deus. Quando Deus traz o juízo. Em vez delas se arrependerem, se prostrarem, falarem, pai, eu reconheço, eu pequei contra ti. Não. Elas blasfemam. E esse pecado está lá em Apocalipse. Que Deus ia trazer todo tipo de juízo e mesmo assim as pessoas iam continuar blasfemando. Continuar blasfemando. Elas não vão se arrepender. Está lá em Apocalipse. Você entendeu, Sandrinha? Tá bom. O 10.
A terra dos caldeus será saqueada. Todos os que saquearem se fartarão. Ou seja, todos que vão saquear a Babilônia vai se fartar. Só que a gente precisa entender quem é que vai saquear agora a Babilônia, né? Por estarem alegres, por exultarem, saqueadores da minha herança. Olha o que Deus está falando. Por engordarem como novilho no pasto e relincharem como garanhões, sua mãe ficará profundamente envergonhada. Quem deu você à luz ficará constrangida. Aqui está ela, a última entre as nações. Um deserto, uma terra seca e árida. Isso daqui, gente, quando você pega a referência, é Apocalipse 17, falando sobre a Babilônia, tá? Isaías 23, 13 também. Quando ele continua aqui, por causa da ira de Adonai, ninguém mais morará lá, tudo será destruído, todos que passarem por Babilônia assobiarão chocados com todas as suas pragas. Isso é tudo que nós vemos em Apocalipse 17 e Apocalipse 18, tá? Por quê? Porque a sua mãe vai ficar profundamente envergonhada. O que fala lá em Apocalipse 18? Apocalipse 18. A 17 fala assim, ó, 17:4. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate e adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas. E em sua mão havia um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e impurezas da sua prostituição. E na tua testa estava escrito: Babilônia Grande, a mãe das prostitutas e das obscenidades da terra. E aí, a gente tem que entender que essa mãe aqui é a mesma mãe, tá? É a mesma mulher, é aquela igreja prostituída que não faz parte da vontade de Deus e da verdade de Deus. Então, essa mãe vai ficar profundamente envergonhada, porque ela gerou filhos para destruição. Ela não gerou filhos para a luz, para a verdade e para a salvação. Então, ela vai ficar constrangida, porque ela vai ser o quê? A causa da ira de Adonai. Entende como isso tem tudo a ver com Apocalipse 17 e 18? Na verdade, Apocalipse 17 e 18, vamos pôr assim, e todo o Apocalipse, ele é um catado geral de todas as profecias e de todos os profetas da antiga aliança, de todos aqueles do Velho Testamento, tá? E aqui ele só está falando o que Apocalipse fala e que a gente já estudou. Posicionem-se ao redor de Babel, todos vocês que empunham o arco, disparem contra ela, não poupem flechas, pois ela pecou contra Adonai. Isaías 5, 28. Tá? Depois vocês dão uma olhadinha lá, porque se eu for ler todos os versículos, a gente não termina. Deem de todos os lados um brado de guerra contra ela. Agora ela se rende. Suas torres caem, suas muralhas são derrubadas, pois essa é a vingança de Adonai. Vinguem-se dela. Como ela fez, faça a ela. Você lembra das muralhas de Jericó? Que Josué e todos os israelitas tiveram que 7 vezes dar a volta para as muralhas cair. Isso também é profético, tá? Josué, ele prefigura Yeshua. E essas muralhas vão cair. Quando Yeshua voltar, todas essas muralhas, caiu a Babilônia. Vai cair. Essas muralhas vão cair, tá? Todos esses que se achavam muito exaltados, tudo vai ser totalmente destruído. Pois essa é a vingança de Adonai. Como ela fez,
Ou seja, ela não foi a abominação, ela não pregou toda a falsidade, toda a mentira, como ela fez, façam a ela. Abacuque 2, do 8 ao 17, diz assim, olha. Abacuque 2, do 8 ao 17. Gente, e como isso aqui é profecia, não tem como a gente correr, tá? Porque é muito detalhe, é muita profecia, então, assim, a gente precisa estar estudando mesmo, tá? Estudando de verdade, no sentido, a gente precisa estudar. Estudar, peraí. 2, do 8 ao 17. Vou pegar aqui. Portanto, despojaste as minhas nações, todos os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens, da violência feita à terra, à cidade e de todos que nela habitam. Ou seja, Babilônia Grande, ela fez com que os filhos não fossem gerados filhos para salvação. Como elas despojaram de Deus, assim também elas serão despojadas, tá? Ai daqueles que, para a sua casa, ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de livrar do poder do mal. Vergonha maquinaste para a sua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a sua alma. Olha o que Abacuque está falando. Então, ou seja, você adquiriu muitos bens, não foi? Era só isso que você tem. E não adianta você colocar teu ninho para salvar teus filhos lá no alto, não, para se livrar do mal, porque o mal vai vir sobre você. Por quê? Porque você pecou. Você pecou contra a sua própria alma. Você pecou contra Deus. Aí o 11. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiro. Você está entendendo isso? A pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiro. Ele está falando de Yeshua. Ai daqueles que edificam a cidade com sangue, que afunda a cidade com iniquidade. Porventura não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Por quê? Porque Yeshua veio, gente. Então, quem vai se encher do conhecimento da glória do Senhor? Quem? Quem está nele. Porque quem bebe da água dele, a água que ele dá, nunca mais terá sede. Ai daqueles que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti, que adiciona a bebida o teu furor e embebedas para ver a sua nudez. Aqui ele está falando sobre as pessoas que pregam falsas doutrinas. Por quê? Ela não entra e não deixa o outro entrar. Por quê? Ela bebe da água suja e ainda dá para o companheiro. Serás fardo de ignominia em lugar de honra. Bebe tu também. E ser como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das feras te amedrontará, por causa do sangue dos homens, da violência feita à terra, à cidade, e a todos que nela habitam. Aí ele continua, que aproveita a imagem de escultura, depois que esculpiu o seu artífice, ela é imagem de fundição, que ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Então, é isso, é a idolatria. É toda aquela água suja de fontes totalmente corrompidas que vão cair na ira do Deus vivo. Porque eles não amaram a água pura, tá? E todas essas, como ela fez com as pessoas, como ela perdeu os filhos de Deus, assim também será feito juízo contra ela, a Babilônia. Eliminem o semeador de Babel. Olha o que ele está falando. Eliminem o semeador.
o semeador de Babel, aquele que fica pregando heresias da Babilônia, a grande. Esse é o semeador de Babel. Esse trabalha para Marduk. Ele não trabalha para o Deus vivo. E o ceifeiro com sua foice na colheita, por temor à espada destruidora. Elimine. Apocalipse 14:14 vai falar sobre o ceifeiro. Quem são os ceifeiros que vão ceifar o joio do trigo? Não são os anjos? Eu nem vou ler. Os anjos, e aqui ele está falando, elimine o semeador de Babel e o ceifeiro com a sua foice na colheita, por temor à espada destruidora. Todos retornaram a seus povos, todos fogem para a própria terra. Aí Isaías é um cumprimento também de Isaías, tá? 13:14, que fala que eles vão voltar para suas terras. Israel é o cordeiro desviado, afugentado por leões. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria, porque a Síria foi o primeiro a levar o povo judeu para o cativeiro, o povo israelita e o povo judeu, tá? E o último a quebrar seus ossos é esse, Nabucodonosor, o rei de Babel. Então ele estava falando que primeiro foi o rei da Síria, depois foi o Babilônia, e agora vai vir quem? A favor do povo remanescente de Deus, que estava preso na Babilônia? Ciro. Portanto, Adonai Tsevaot, Deus de Israel, diz: punirei o rei da Babilônia e essa terra, como puni o rei da Síria. Tá vendo? Tipo assim, o rei da Síria veio, pegou cativo o povo israelita, aí veio Babilônia, levou cativo o povo israelita, e agora Deus está punindo. Tanto quanto puniu a Síria, vai punir a Babilônia, mas também usou os dois para o seu propósito. Trarei Israel de volta a seu pasto, para pastar em Carmel e Bazã. Carmel e Bazã, gente, eram duas regiões, a terra de pastagem, tá? E essa terra era muito abundante e muito fértil. Então, quando ele cita Carmel e Bazã, na verdade, ele está falando que ele vai trazer de novo o povo para pastar em abundância. Ou seja, vai comer no alimento puro, tá? Nas colinas de Efraim. Efraim, vocês sabem, quem são os efraimitas? Aquele povo que frutifica, porque a região é fértil, o coração é fértil, tá? Quando a semente cai, lembra de Yeshua, quando ele contou sobre a parábola das sementes? Quando a semente cai num território fértil, ela frutifica. Então, é isso que ele está falando. Eu vou trazer esse povo de volta para o seu pasto, eles vão lá em Carmel e Bazã, nesse território muito de verdes pastagem, aí eles vão lá para a colina de Efraim, que na verdade é Samaria. Ai, peraí, ai, meu Deus, peraí. Olha, cada hora é um flash, hein? Deixa eu ver. Agora é a energia. E aí... Deixa eu pôr aqui de novo. É uma luta, gente. É a luta. Olha lá, agora eu acho que... Peraí. Tá difícil aqui. Acho que agora deu. Agora tá. Conectado. Tá. Então, quando ele está falando sobre Efraim e Gileade, Efraim significa Samaria. Quem foi o samaritano, gente? Era o povo judeu que obedecia a Torá? Não. Efraim, a região de Efraim, é onde ficavam os samaritanos. Era o povo que os judeus achavam que não obedecia a Torá. Só que esse eram os efraimitas. Esse era o povo que produziu muito mais frutos. Era o povo frutificado, vamos pôr assim. E em Gileade, porque Gileade, lembra que era aquela região que ela produzia bálsamo para curar as feridas? Então Deus está falando o quê? Que ele vai trazer esse povo frutífero,
vai curar as feridas deles, até que eles se satisfaçam. E naqueles dias, naquele tempo, diz Adonai, procurarão a culpa de Israel, mas não encontrarão nada. Por quê? Porque eles estariam justificados pelo sangue do Mashiach e Yeshua. Por isso que os efraimitas, eles não encontrariam mais a culpa dos efraimitas, que antes eram tidos como culpados, como pagãos, agora, em Yeshua, os seus pecados vão ser perdoados. Só que será só os efraimitas? Não. Olha o restante, o que fala? E os pecados de Judá. Mas eles não serão encontrados. Tá vendo? Ele vai procurar, mas não vai encontrar os pecados dele. Pois eu perdoarei o remanescente que eu deixar, tanto da casa de Israel, Efraim, quanto da casa de Judá. Tá? Nenhum das duas casas vai se encontrar pecado, mas é um remanescente que o próprio Deus vai deixar. É para todos? Não. Não é para todos. Aí ele continua no 21. Ataquem a terra de Merataim. Merataim, gente, significa dupla amargura. É uma terra que vai chorar, lágrimas de sangue. O próprio Deus está falando que é para atacar. Ataquem-na e também os habitantes de Pecode. Pecode é uma cidade também que só tinha coisa ruim. Assolem-nos até destruí-los por completo. Façam tudo o que eu ordenei a vocês, diz Adonai. Então, até destruí-los por completo, tá? Deus vai guardar os remanescentes e o resto vai destruir por completo. É isso que a palavra está falando, não sou eu. O som da batalha é ouvido na terra com grande destruição, como o martelo de toda a terra faz quebrar e cortado. Que objeto de horror entre as nações Babel se tornou. Prepararei uma armadilha para você. Babel, e antes que o soubesse, você foi achada e capturada por ter desafiado Adonai. Adonai abriu o arsenal, retirou as armas da sua ira. Adonai Sevaot tem trabalho a fazer na terra dos caldeus. Ataquem-na de todas as direções. Abram seus celeiros. Empilhem-na como feixes de cereal. Destruam-na completamente. Não deixem nada. Matem todos os seus bois, que eles desçam para serem mortos. Ai deles, pois seu dia chegou, o momento da sua punição. Ouça o som dos fugitivos, dos que escapam de Babel, vindo para proclamar em Sião. A vingança de Adonai nosso Deus, a vingança pelo templo. A vingança pelo templo. Vocês estão entendendo? Ô, gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês me param. Não, eu tô entendendo, é que eu fico só refletindo, você falando, eu vou absorvendo, vou falando, meu Deus. Sabe, parece que só vai testificando, é muito bom. É. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Pelo templo, a vingança pelo templo. E o que eles estão fazendo lá? Um terceiro templo. Convoquem os arqueiros contra Babel. Todos que empunham o arco, cerquem-na de todos os lados, que ninguém escape. Retribuam a ela conforme seus feitos. Como ela fez a vocês, façam a ela. Pois ela insultou Adonai, o santo de Israel. Quem é o santo de Israel? Quem que esse povo está insultando? O santo de Israel. Yeshua, o santo de Israel. Por isso, seus jovens cairão em espaços abertos. Por isso, todos os guerreiros serão silenciados naquele dia. Oponho-me a você, nação arrogante, declara Adonai Sevaot. Pois o seu dia chegou, o tempo de ser punida, a nação arrogante tropeçará e cairá, e ninguém a levantará outra vez. Incendiarei suas cidades e o fogo consumirá tudo ao redor. Gente, quem hoje é a nação arrogante? Quem é o topete dourado? Que fala que todo mundo.
Quem, Brica? Os judeus? Quem que é que está preparando tudo para os judeus? O topete dourado. Israel, Jerusalém. Tá. Jerusalém. Quem é o xerife do mundo? Trump. Trump. Você percebe que a arrogância dele e toda esse topete, né? E o mais interessante é que, se a gente for perceber, que ele está sendo levantado para o engano, né? Ele está sendo levantado para o engano. Ele está sendo levantado realmente para preparar o caminho para o engano maior que há de vir. E muitos estão idolatrando esse homem que está sendo levantado para juízo, ira de Deus contra todo aquele que acreditar, que se prostrar para a besta, para o falso profeta, para o anticristo, que vai vir. Que já, de fato, já está aí, né? É um sistema todo, é um sistema do maligno. Pode falar, Claudinha. Quando você falou, né, que ele é o profeta, aí eu lembrei que João Batista veio anunciando a chegada de Jesus, né, de Yeshua. E ele, agora, o laranjão, o topete dourado, vem anunciar a chegada do outro lá. Exato. E ele já foi colocado isso, gente, muito claro, é nítido, né? O próprio Jerusalém está falando isso para os 4 ventos, que ele é Ciro, ele está preparando o terceiro templo, ele vai fazer o terceiro templo, ele está com Jerusalém, ele isso, ele aquilo. E isso estava profetizado desde que Deus deixou aqui. E os judeus, eles acreditam que o Messias é uma pessoa comum, né? Tipo um rei que vai trazer a paz. Eles não acreditam em algo sobrenatural. Eles acreditam que vai ser tipo um rei, que vai ser tipo alguém com um líder, né? Um líder, digamos assim. Não igual Jesus, que a gente sabe que além dele ter sido um ser humano, né? Ele se fez humano, mas ele era algo espiritual. Eles não acreditam nisso, né? Não, porque eles estão cegos, né? Foi cegado a mente dos judeus, para que tivesse a oportunidade dos gentios serem salvos, tá? E isso também é profecia. Só que vai chegar uma hora que Deus vai abrir a mente dos judeus, e aqueles que estão com o coração endurecidos não vão ver Yeshua como único Senhor e Salvador. De fato, já está acontecendo. Muitos judeus ortodoxos já estão acreditando em Yeshua e sendo fiéis a ele. No entanto, são pouquíssimos, entende? Pouquíssimos. Então, vamos lá, 33. Assim diz Adonai Tsevaot, o povo de Israel foi oprimido e também o povo de Judá. Quem os levou cativos prendeu-os à força. Eles se recusam a deixá-los ir. No entanto, seu Redentor é forte. Adonai Tsevaot é seu nome. Quem é o nosso Redentor? Yeshua. E quando você pega outra tradução da Bíblia, em que fala o nome Yud-Rei Vav-Rei, e não Adonai, né? Porque Adonai não é nome, é um título de senhor para os judeus, né? Mas se você troca Adonai por Yud-Rei Vav-Rei, no entanto, seu Redentor é forte. Quem é o nosso Redentor? Yeshua. Yeshua é Yud-Rei Vav-Rei. Entende? Quando eu trago para vocês isso aqui, é para vocês refletirem, gente. É para vocês irem lá e estudar. Não é para vocês acreditarem em mim. É para vocês irem lá e começar a buscar esse entendimento. Tá? Seu Redentor é forte. Isaías fala, a rocha, só há uma rocha. Só há um Salvador. Só há um Senhor. Aí, quando você olha lá no Novo Testamento, quem é a rocha? Quem é o único Senhor e Salvador? Quem é o Redentor?
Só há um Deus. Ele lhes defenderá a causa para trazer descanso à terra. Quem vai defender a nossa causa? Yeshua. Ele é o nosso Redentor. Para trazer descanso, quem descansa em Yeshua está salvo. Mas inquietação para os que vivem em Babel. Por quê? Porque ele também é rei e ele é juiz. E ele vai julgar toda a terra, toda a Babilônia. Então, aqueles que estão nele podem descansar. Agora, aqueles que estão na Babilônia, sai dela. Sai dela. É isso que Deus está falando. Sai dela. Porque eu vou vir contra ela. Adonai diz, uma espada paira sobre os caldeus, sobre quem vive em Babilônia. Olha o que ele está falando. Sobre quem vive em Babilônia. E viver em Babilônia, gente, não é uma cidade. É viver em apostasia, é viver em idolatria, é você fazer os costumes dos caldeus, do rei da Babilônia. É você obedecer. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel, eles foram salvos na Babilônia? Porque eles foram fiéis. Eles não se prostraram. Daniel foi salvo da cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego foi salvo da fornalha ardente. O que significa? O que representa isso? A cova dos leões. Juízo. É juízo. Só que ele foi livre. Quando vinha a ira de Deus, cada um de nós que estamos em Deus, fomos fiéis a Ele, não nos prostramos para a Babilônia, e nem para o rei da Babilônia, e nem para os deuses Marduk da Babilônia, nós seremos salvos da ira, da fornalha ardente. Que é o quê? O inferno de fogo, onde vai ter ranger de dentes. Para quem não crê em inferno, sei lá, então, não sei o que você crê, mas eu creio no inferno. Porque Yeshua falou do inferno mais do que, sei lá, eu acho que do céu. Se a gente for ver quantas vezes ele falou do inferno, que é real. É real. É o fogo ardente. Aí ele fala sobre os líderes e os sábios, ou seja, sobre aqueles líderes que estão na Babilônia, que estão pregando, sabe, os sábios, que a sabedoria da sua própria cabeça. Então, essa espada também vai cair sobre eles, sobre os líderes e os sábios. Não só para quem vive lá, come de lá, sobrevive de lá, mas também os líderes e os sábios, porque quem sabe mais será cobrado mais. Uma espada paira sobre os adivinhos mentirosos. Eles se tornarão tolos. Quantos adivinhos mentirosos nós temos hoje? Quantos falsos profetas? Uma espada paira sobre os seus guerreiros. Eles serão envergonhados. Uma espada paira sobre seus cavalos e também sobre suas carruagens. Ou seja, não confie naquilo que você tem, nem na força do seu braço. E sobre os estrangeiros que vivem no meio dela. Ou seja, aquelas pessoas que estão lá no meio, não são de lá, mas não sai de lá. Entendeu? E não são de lá, não frequenta lá. Quer dizer, não frequenta não. Diz que não é de lá, mas não sai de lá. Tá? Eles se tornarão como mulheres. Uma espada paira sobre seus tesouros. Eles serão roubados. A seca paira sobre suas águas, ou seja, essas fontes são águas rotas, são fontes de água rotas, não tem água, não tem como você sobreviver espiritualmente numa fonte de água rota. Então sai de lá. Elas secarão. Espiritualmente já está seca, gente. Já está seca, essas fontes estão secas. Pois esta é a terra de ídolos. Eles enlouqueceram por causa dos seus ídolos horríveis. Portanto, animais selvagens, chacais habitarão ali. Aí a gente vê lá sobre Babilônia 18, fala que quem habita lá? Animais, chacais? Não, o que a Bíblia fala? Demônios. Tornou-se um lar para demônios e cárcere de todo espírito impuro. Esses são chacais.
Deixa eu ver onde que eu parei. Aqui. E avestruzes se estabelecerão lá. Ela nunca mais será povoada, era após era ficará desabitada. A semelhança de quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas. Ninguém mais se estabelecerá lá, nenhum ser humano viverá ali outra vez. Vejam, um povo vem do norte, Ciro. Uma grande nação e muitos reis são instigados desde os confins da terra. E estão armados com arco e lança. São cruéis, desprovidos de compaixão. E seu barulho é como o bramido do mar, ou seja, grandes exércitos. O próprio Deus usa grandes exércitos dessa terra para o próprio juízo do povo idólatra, tá? Já está acabando, tá, gente? Porque já são 9h20. E seus homens se posicionam para a batalha contra você, filha de Babel. O rei de Babilônia ouve os relatos sobre ele, suas mãos amolecem, perdidas. A angústia e a dor tomam conta dele, como uma mulher em trabalho de parto. Os últimos dias, que eles vão pedir para as pedras, para as montanhas esconderem eles, porque a ira do cordeiro está chegando. E não é isso. Você acha que os donos do mundo não sabem o que está vindo por aí? Por que eles estão fazendo bunkers? Por que eles estão querendo se esconder? Porque eles estão vendo o trabalho de parto. Eles já estão vendo as dores se intensificar. Tá? E a angústia e a dor já toma conta do coração deles. Mas eles se arrependem? Não. Não se arrependem. Será como um leão subindo das matas do Iarden. Quem é o leão? Que ruge. Que ruge o leão. Porque ele vai vir. E quando ele vir, ele vai atacar. Contra uma forte morada, em um instante, eu o expulsarei dali e colocarei sobre ela o que eu quiser. Pois quem sou eu? Quem é como eu? Quem pode me chamar para eu lhe prestar contas? Qual pastor pode resistir a mim? Qual pastor? Esse pastor contratado aí? Esses pastor que recebe sua recompensa? Você acha que eles vão resistir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Não. Então ouçam o que Adonai planejou contra Babel e os objetivos que ele preparou contra a terra dos caldeus. O menor do rebanho os arrastará para fora. O próprio pasto ficará em choque por conta deles, e a terra estremece ao som da conquista de Babilônia, e seu choro pode ser ouvido por todas as nações. Babilônia grande caiu. E eu não vejo a hora. Ai, Deus do céu. Ai, meu Pai. A Bíblia fala para a gente não almejar o dia do Senhor, tá? Porque será dias de trevas, de densas trevas, dia de escuridão. Só que, assim, a opressão está tão grande, a iniquidade está tão grande, que, assim, ai, meu Pai amado, eu só oro para que Deus guarde seus filhos e tenha misericórdia do povo, porque, assim, aqueles que realmente o amam e que vão se arrepender, sabe, dos seus pecados, que às vezes eles estão meio cambaleante ainda, mas eu sei que a promessa que tem em Apocalipse, falando que uma multidão vai se limpar na grande tribulação. E é isso que eu creio, e é isso que eu aguardo, e que venha logo o reino de Deus. Ximena, esses donos do mundo, esses poderosos, eles não acreditam em Deus, na Bíblia? Porque eles agem contra, mas eles não acreditam ou eles realmente estão cegos? Cegos. A Bíblia fala que o rei desse mundo cegou a mente dos incrédulos. Então, Satanás, ele não deixa que eles vejam, entendeu? O governante desse mundo não deixa. Marduk não deixa que eles consigam enxergar. Porque eles amaram mais a mentira. E isso é juízo do próprio Deus também, Drica. Para que eles não vejam a verdade, para que eles pudessem se salvar. Por quê? Porque eles foram arrogantes, soberbos, blasfemadores, entendeu? Procuraram seus próprios interesses. Eles tinham todas as obras da carne, da iniquidade. Eles não tinham frutos do Espírito. Porque eles não receberam o Espírito. Lembra quando Yeshua falou assim, essas ovelhas não fazem parte do meu aprisco?
Eles não me ouvem porque eles não são minhas ovelhas. E vai ter muitos que vão falar o quê? Senhor, Senhor, eu fiz tantas coisas em seu nome, afastai-vos de mim. Eu não conheço. E por que não conhece? Porque eles eram isso aqui, ó. Eles amavam a Babilônia, eles amavam seus sábios, seus líderes, seus adivinhos mentirosos, eles amavam toda forma de ídolo, toda idolatria, eles amavam. Então, eles ficam cegos, eles bebem dessas fontes rotas, eles não procuram saber da verdade, a verdade é a Bíblia, é a palavra de Deus, essa é a verdade. A verdade é Yeshua, que veio ao mundo, que nos salvou, essa é a verdade. Mas eles não querem saber da verdade. Eles querem cosquinha nos ouvidos, cosquinha. Pode falar, Claudinha. Eu lembro que Jesus falou assim, esses são, como é que eu queria dizer? Esses não são dos meus, né? Não, Ele diz assim, ele era... Ai, o telefone tá tocando, peraí, gente, eu volto depois. é isso. Eles não são dos... Filomena, mas completando o que a Drica falou, tá? Esse pessoal que são os reis da terra, tudo eles seguem o rei do mundo, né? Mas eles conhecem alguma coisa da Bíblia, certo? Tá, é um ponto. Agora, os pastores, esses pastores de igreja hoje, que conhecem a Bíblia, que estão lá em cima do púlpito, que prega prosperidade, que isso, aquilo, outro, mas eles sabem do engano, certo? Estão cegos, Sandrinha. Eles estão cegos. Por quê? Mesmo conhecendo a palavra, eles não acreditam que vai acontecer. Eu vou te falar... Nesse ponto que eu queria chegar. Você percebe quando um pastor, vamos pôr assim, pastor, ele está cego, quando ele se desvia da verdade. Porque quando o apóstolo Paulo, ele até alerta contra isso, ele fala que ninguém vos engane. Por quê? E Yeshua também falou isso, tá? Que ninguém vos engane. Porque já tem muitos lobos dentre nós, aqui, entre nós. Porque já acontecia apostasia dentro das primeiras, vamos pôr assim, congregações. Já havia, tá? Aqueles lobos que já estavam pregando fora do evangelho, fora daquilo que Yeshua deixou para os apóstolos. E o que Yeshua deixou para os apóstolos? O que está na palavra, tá? O Novo Testamento, quando você lê os evangelhos, você vai entender o que Yeshua pregou. E se alguém pregar alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo, que nem, por exemplo, hoje as igrejas pregam prosperidade, cata dinheiro, arranca a gordura das ovelhas e pega tudo para eles. Não faz nada para os pobres. Você acha que é isso que Yeshua falou? Não, eles estão cegos, Sandrinha, eles estão cegos pelos seus próprios desejos. Sabe? A palavra diz isso. Quando a pessoa ela fica tão orgulhosa, soberba, sabe? Ela chega lá no palco, ela se acha um semideus, né? E as pessoas começam a endeusar realmente, tá? Porque o povo é idólatra. E aí ele cai na soberba, que foi o pecado de Satanás. Então, aí, só concluindo uma coisa. Esses dias atrás eu ainda comentei com vocês como que a irmã da minha vizinha aqui, que a gente costurava junto, a gente comentando, falando dos tempos, tudo, ela falou assim, mas será que vai acontecer? Ela sabe que conhece, que é conhecedora da palavra, tudo, mas está demorando tanto, será que é agora, será que não é? Seria, nesse caso deles, eles também conhecerem a verdade, tudo, mas eles acreditam que não é da época deles que vai acontecer, que ainda vai demorar muito, então eles estão livres disso tudo. Então, mas esse é o problema, porque eles amam o mundo e as coisas do mundo. Então, eles querem ficar no mundo, eles querem usufruir do mundo, por isso que eles ficam cegos, porque eles amam a mentira desse mundo. Porque Satanás falou o que para Yeshua? Eu te dou todos os reinos do mundo se você me prostrar. Eles querem o quê? Os reinos do mundo. Eles querem a riqueza. Eles querem ter uma casa lá na Flórida, né? Compartilhar dos carrões, dos relógios mais caros, das roupas mais caras. Eles querem o mundo, Sandrinha. Quando que eles podem se arrepender? Eles vão se arrepender? Eu espero que sim, tá? Eu espero sim que eles se arrependam em nome de Yeshua. Mas quando? Quando a grande tribulação chegar. Aí eles vão acordar
que eles vão ver que eu fiz? E vão se prostrar, e vão pedir, e vão chorar, e vão clamar. Pai, me desculpa. Me perdoa, que eu fui um tolo vaidoso. E aí, sim, eles vão lavar suas vestes, mas na grande tribulação. Não é que eles não vão ser salvos. E nem todos ainda, né? Pode ter certeza que muitos ainda não vão acreditar, mesmo com tudo acontecendo. E nem é todos, depende do coração, da disposição da pessoa se humilhar diante da mão do Criador. A Claudinha queria falar também, né, Claudinha? Aquela parte que eu queria dizer era assim, que eu não lembro se foi Jesus que falou ou se foi Paulo em alguma carta dele, que eles eram estavam conosco, mas não eram um dos nossos. Isso mesmo. João. Isso mesmo. Isso, João, desculpa. Ué, Judas mesmo, não ficou até o final? Até o final. E aí, o que ele fez? Filho do Inico. O próprio Yeshua disse isso. O filho da perdição. O filho do Inico. Que fez o quê? Traiu Yeshua por 30 moedas. Mas por quê? Porque Yeshua já sabia a disposição do coração de Judas. Já estava profetizado antes de acontecer que isso aconteceria e que ele seria traído por 30 moedas de prata. Entende como a soberania de Deus ele é muito superior e que muitas coisas ocorrem hoje, principalmente nesses tempos, né? Que as pessoas vão, isso é próprio juízo de Deus. Elas vão lá, elas buscam a mentira, elas buscam a prosperidade, porque elas amam esse mundo. Eu já vi gente falar: eu não queria que Jesus viesse agora porque eu queria casar, porque eu queria construir uma casa. Eu estou com tantos planos. Verdade. Pai, Senhor da glória, meu Deus. Já escutamos, eu também. Quantas pessoas vocês já ouviram falar isso? Por quê? Porque estão amando o mundo e as coisas do mundo. E quando você ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque nós não somos desse mundo. Yeshua, ele fala isso o tempo todo. Vocês não são, eu não sou desse mundo e vocês também não é desse mundo. Nós somos peregrinos. Nós herdaremos o reino celestial. Ele nos chama para isso. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Porque amam o mundo. Pode falar, Mari. Infelizmente é verdade isso aí, mas a pessoa podia pensar assim: bem, enquanto Jesus não voltar, eu tive confirmação do Criador para casar, vou casar, né? Sim. É sempre na expectativa que Jesus vai voltar, né? Agora ficar, não volta logo não, Senhor, é porque está tão bom aqui. Ai, gente, de verdade, eu estou muito cansada desse mundo. Às vezes eu falo, Senhor, misericórdia, volta logo. Volta logo. Nossa, estou muito cansada. Está muito cansativo esse mundo, está chato, está egoísta. E eu agora, quando abro o Instagram, eu não sei porquê, só me aparece morte. Eu disse, Senhor, eu acho que eu vou desativar esse Instagram. Não está, nossa, está demais. É porque aqueles isfá, tatá, ou de tatá, eu disse, não, gente, misericórdia, não está para mim, não. Coisa está terrível. Tá difícil demais, o amor se esfriou. Vi um vídeo agora de manhã, depois eu já saí logo. O cara abriu uma porta, acho que é de um frigorífico grande, né? Estava no serviço. E a porta bateu na cabeça dele, e a moça ao lado ajeitou a porta e não viu que ele estava aninhado mal, porque, né, a porta bateu na cabeça dele, e eu digo assim, meu Deus, cadê o amor desse povo? Já foi embora. Não há mais amor. Acabou o amor. É muito triste, muito. A compaixão pelas pessoas. Então, isso é uma realidade, infelizmente. Vamos orar para que eles se arrependam, para que as pessoas que estão aí ainda dormindo, que eles possam enxergar, ter olhos para ver, comprar o colírio para ver, né? Porque senão eles vão sofrer muito na grande tribulação, porque é a peneira. É o teste de fogo mesmo.
Eles vão ter que ser passados pelo fogo, gente. E passado pelo fogo é isso, é ser refinado. E refina como? Tribulando ele, na tribulação. A palavra diz isso. É na tribulação que Deus refina o povo. É no sofrimento, é na dor. Porque são povos de dura serviço. Não quer servir por amor? Vai na dor. Vai na dor. Porque a hora que acabar tudo, que a Babilônia estiver destruída, que não tiver mais dinheiro, que não tiver mais comida para os seus filhos, que não tiver mais nada, que tiver destruído a tua casa, que você tanto se gloriava pela sua casa, pelos seus bens materiais, que os granizos foi lá e destruiu tudo teu carro chique, lindo, maravilhoso que você comprou. A hora que vir toda a fúria e toda a ira que o próprio Deus vai trazer, não é harp, não. Aí, o que vai acontecer? Quem sabe, assim, a pessoa fala, tá bom, entendi. Ô, Ximena, mas sabe que agora que eu lembrei? Que esse povo aí que não crê em Deus, mas que conhece os donos do mundo, eles já estão com uma nova narrativa, falando que realmente o mundo está prestes a ser destruído. Mas em nenhum momento eles falam que era de Deus, porque eles não acreditam em Deus, né? Então eles saem aí falando, então muita gente não vai acreditar, mesmo vendo a destruição. Porque eles vão acreditar, não, são os donos do mundo. Tipo, não tem a quem recorrer, sabe? Na verdade, eles acreditam em Deus, mas o Deus da maçonaria, entendeu? O Deus da maçonaria, os donos do mundo acreditam no Deus da maçonaria. Não, mas eu não estou falando os donos do mundo, porque você sabe que é camadas, né? Tem os donos do mundo. Camadas, aqueles que sabem que existe. Não, porque na internet está cheio de pessoas apontando os donos do mundo, falando sobre Rubin, Harp e tudo mais, só que eles não creem em Deus. Eles acreditam que a gente está na Matrix, que é uma Matrix, que vai ter a destruição, mas que não é ira de Deus. Isso, eles acreditam que todo esse movimento é os donos do mundo fazendo. Exatamente. É isso mesmo, Drica. Exatamente. E por que eles falam isso? Porque eles querem enganar as pessoas. Tchau, Sandrinha. Nós já estamos indo também. E eles querem enganar. Eles querem cegar a mente dos incrédulos, tá? E a pessoa, quando ela não lê a Bíblia, ela realmente vai acreditar que não é Deus, é harp. É o clima, é o aquecimento global, é qualquer coisa, menos Deus. Então, nós vamos parar por aqui, né, meninas? Exatamente. Já são 9h40. Hoje rendeu, hein? Glória a Deus, aleluia. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês, a vida de vocês, a família de vocês. Vocês tenham um excelente dia, uma ótima semana. Para a honra e glória de Deus, que nós possamos ser luz nesse mundo e sal para essa terra. Beijo. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Para vocês também. Amém. Obrigada. Deus abençoe.